Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 151 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Hoje vamos emitir alguns excertos do webinar sobre o balanço do primeiro ano de implementação do IVA, organizado pela OCPCA na última semana, em que participaram a doutora Filomena Oliveira, o contabilista e membro do Grupo Técnico de Apoio aos Contabilistas para a Implementação do IVA, Sr. Aires de Almeida, e eu, Cristina Silvestre. O conteúdo está disponível no canal do YouTube da OCPCA. Vamos ouvir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Vamos então começar, senhoras e senhores, bem-vindo ao nosso primeiro evento, ao primeiro aniversário da implementação do Imposto sobre Valor Acrescentado. Eu sou o João Costa, vou apresentar esta sessão e, em nome da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, agradecemos a todos o interesse nesta atividade e a vossa disponibilidade para falar sobre este tema. Vou passar a apresentar os nossos convidados. Hoje temos um evento que é o balanço do primeiro ano da implementação do Imposto sobre Valor Acrescentado em Angola. Vamos falar sobre os desafios, as perspectivas e vamos dar sugestões de melhoria. Os contabilistas, que são membros do Grupo Técnico de Apoio aos Contabilistas, um órgão criado pela OCPCA, que eu vou passar a apresentar, vão guiar-nos sobre quais foram os desafios e qual foi o impacto do IVA na profissão de contabilista. O GTAIVA está por todo o país, temos membros nas diferentes províncias do país e, por isso, ninguém melhor do que eles para nos ajudarem a entender qual foi o impacto deste imposto na nossa economia e, principalmente, para os contabilistas. Ninguém mais célebre do que a Filomena Oliveira para explicar-nos o impacto do Imposto sobre Valor Acrescentado no setor empresarial. A doutora Filomena Oliveira, para além de empresária, participa de associações de empresários, é líder de algumas associações aqui no nosso país, não é? Sabemos que está ligada à APSIL, na WILA, e à Associação do Grupo Empresarial a nível nacional. Portanto, ninguém melhor que a doutora Filomena Oliveira, que para nós é conhecida como a mãe do IVA, né? E hoje, para juntar-se a ela, também chamamos a babá do IVA, como nós a tratamos internamente. Eu vou começar por saudar a doutora Filomena Oliveira, porque é um membro externo à Ordem que associou-se a nós para ajudar-nos a entender o impacto desse imposto. Doutora Filomena Oliveira, bem-vinda a este evento. Em nome da Ordem, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Só sou membro hoje da APSIL, já não faço parte da direção, só faço parte hoje como vice-presidente da Associação das Agências Angolanas de Publicidade e Marketing e de cooperativas de produção, estando hoje a tentar mais ficar ligada às cooperativas, sobretudo daqueles que menos têm, das micro, pequenas e médias e das empresas familiares, porque na realidade os grandes não precisam de grande apoio. Dr. Aires de Almeida. Dr. Aires de Almeida é membro da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, na região sul. O Dr. Aires de Almeida está neste momento a falar-nos a partir do Lubango, da província da Huila. Foi lá em que ocorreu o segundo encontro do Grupo Técnico de Apoio ao IVA, da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, e o Dr. Aires foi o
nosso pivô, com todo o apoio da nossa representante regional, doutora Fátima Faro, está connosco hoje também. Queirais, bem-vindo ao nosso evento e obrigado por aceitar o nosso convite. Todos os participantes, especialmente os que comigo vão integrar este painel, muito especial à Filomena. Já estivemos também em debates sobre o IVA, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isto. Quero manifestar o meu agradecimento ao Dr. Fernando Hermes, que pela via do Joel Costa pediu que eu fosse neste encontro o representante da classe, não só como membro do GATA-IVA, mas para falar em nome da classe. Evidentemente que este ano de IVA me permitiu acompanhar um pouco dos problemas e da vivência e das experiências de todos os colegas, um bocado por todo o país, e, portanto, espero fazer boa figura na representação de todos os colegas de Angola e transmitindo também as nossas experiências. Obrigado. Eu vou começar por explicar e recordar a todos que esse evento é organizado pelo Grupo Técnico de Apoio aos Contabilistas para a Implementação do IVA. Eu gostava de recordar a todos, efetivamente, o que é isto. Está na imprensa, está no site da Ordem. Eu vou apenas fazer aqui um breve rescaldo. Dizer que a Ordem criou o Grupo Técnico de Apoio aos Contabilistas para a criação do IVA em junho. Entretanto, muitos foram os ajustes feitos até, finalmente, 2 dias antes da entrada em vigor do imposto, este grupo ter sido criado. A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Quando mandamos fazer a nossa imagem de marca, os designers, na sua genialidade, decidiram retirar o dos. E às vezes temos dificuldades em replicar. A nossa marca é a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, organização que criou um grupo técnico de apoio aos contabilistas para a implementação do imposto sobre valor acrescentado, o famoso IVA, em Angola, enquanto órgão técnico disponível 24 sobre 24 horas para todos os contabilistas inscritos na instituição. O grupo técnico de apoio à implementação do imposto sobre valor acrescentado é constituído por membros da OCPCA que têm contribuído para aumentar o conhecimento dos seus associados na qualidade de formadores nos seminários e cursos sobre o IVA. O grupo integra também especialistas com experiência na implementação do referido imposto noutros países. Assim está referido na nossa nota. O grupo tem, entre outros objetivos, esclarecer dúvidas, emitir pareceres, assegurar o processo de formação contínua dos contabilistas e dos peritos contabilistas, de modo a assegurar que as entidades empregadoras ou em que prestam serviços, no caso, seus clientes, tenham uma fase inicial de implementação do IVA relativamente pacífica. Este grupo integram representantes das 18 províncias, divididas em regiões, e é disso prova o Dr. Aires de Almeida, que está na região sul, que alberga as províncias da Huila, do Cunene e do Namibe, uma região que é controlada pela nossa célebre doutora Fátima Faro, que é representante da OCPCA nesta região. O Dr. Aires é um dos membros. Como não podíamos duplicar tarefas, foi escolhido como o membro que ia dar suporte à representante regional da Ordem nessas questões e tem sido uma das pessoas mais úteis nesse processo. O líder deste grupo é o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, que é diretor da Academia OCPCA, que até agora já formou cerca de 3.000 contabilistas só em matéria de IVA. E a Academia continua a formar pessoas em matéria de IVA, tanto é assim que neste momento estão em curso algumas formações. Há formações que estão disponíveis neste momento para os contabilistas e peritos contabilistas em sede de IVA. Dito isto, para explicar que há formações pagas, mas também houve várias sessões gratuitas. Como prova disso, estão vários contabilistas espalhados pelo país que contactaram com a Cristina Silvestre e tiraram várias dúvidas com a Aires de Almeida, com a doutora Isabel Almeida, com a doutora Maria Luísa Paes e muitos outros membros da Ordem dos Contabilistas que têm estado a acompanhar nas suas províncias estes temas, dando todo o esclarecimento e todo o apoio possível. Feita que está a explicação de que forma a Ordem tem estado a apoiar os seus membros, vamos à vaca fria, que é ao tema. Estava a dar também algum tempo para permitir a Cristina Silvestre que se juntasse a nós. Vou saudar a Cristina Silvestre e depois vamos começar. Cristina Silvestre. Muito obrigada pela presença de todos. É uma honra estar neste debate com a mãe da própria criança, como eu brinco.
Exatamente. Vamos avançar para o tema e vamos efetivamente colocar a primeira questão à do Filomena Oliveira, enquanto empresária, e obviamente depois vamos falar com os nossos colegas contabilistas, membros do TAI. Dizia eu que a Cristina é coordenadora adjunta do Grupo Técnico de Apoio ao IVA e nessa qualidade tem estado a prestar apoio aos vários colegas a nível nacional. Vamos falar disso também e, repito, os colegas contabilistas vão falar essencialmente do impacto do IVA sobre a profissão de contabilista. Vou começar pela senhora Filomena Oliveira. Como empresária, que impacto teve o IVA para as empresas? Antes de olharmos para o nosso umbigo contabilistas, para falarmos sobre os contabilistas de uma maneira geral. O impacto inicialmente foi terrível, porque infelizmente aqui temos uma grande oportunidade para aprendermos com os nossos erros. O IVA foi implementado no pior momento possível, em que tínhamos uma crise, uma recessão, e ela foi igualmente agora contemplada com uma pandemia. Claramente não foi o melhor tempo, mas também o próprio projeto nasceu torto. Não houve a validação dos requisitos por parte de todos os stakeholders, as partes interessadas, e essas mesmas partes interessadas, dentro de um projeto tão novo quanto este na nossa economia, também não foram consultadas e não houve uma gestão ágil de tudo isto. Houve sim, partiu-se para uma posição muito rígida de algo que vinha de fora e que, com certeza, também só foi implementada em cerca de 30% da nossa economia, quando 70% da nossa economia continua fora do IVA, não só beliscando aquilo que deve ser a democracia da fiscalidade e do tributo, mas também da própria capacidade que o Estado tem tido, que não há mercado informal, o que há é uma incapacidade do nosso Estado, até agora, de ser capaz de incluir naquilo que são as políticas fiscais esses 70% da nossa economia. É demasiadamente grande para nós não falarmos dele, porque isso impacta diretamente naquilo que é o peso da fiscalidade hoje sobre os 30%. E desses 30% não nos podemos esquecer das micro, pequenas e médias empresas. A forma atabalhoada, lembremos-nos que o IVA teve um adiamento de 30 dias, pelo menos, no início, e se não tivesse tido, nós nem sequer teríamos os 100 e não sei quantos softwares licenciados, não teríamos tido as gráficas licenciadas. Portanto, nós temos vindo a aprender on the job, como nós dizemos, vimos a aprender no trabalho da forma mais dura. As micro, pequenas e médias empresas têm tido dificuldades, sobretudo ainda por o número de contabilistas ainda é exíguo para o número de empresas que nós temos, mas também porque precisamos de repensar a forma como a prestação de serviços é efetuada às nossas micro, pequenas e médias empresas, sobretudo perguntando e questionando da forma como as nossas associações e cooperativas têm vindo a ser capazes ou não de prestar esses serviços de forma comparticipada, para que todos possamos então entrar dentro dessa democracia fiscal. Por outro lado, não menos importante dizer que o que aconteceu foi que, na realidade, devido à crise que continuou, muitas das micro, pequenas e médias empresas passaram efetivamente para o mercado informal. Em vez de vir ajudar a regularizar, o que aconteceu foi que passaram a aumentar esse mercado informal. Tenho conhecimento, porque tenho estado a trabalhar também de alguma forma com a AGT, que está a ser feito um grande esforço, mas mais uma vez tem que haver a tal participação ativa de todos os stakeholders para que possamos nos ajudar uns aos outros e contribuirmos para soluções que sejam mais sustentáveis. Por outro lado, dizer que há uma grande desorganização na economia ainda, e que foi exacerbada agora com o Covid, porque mesmo as empresas que estão registadas para o regime geral, elas muitas vezes fogem à forma como o regulamento das faturas funciona, mas dizer que, por outro lado, também são penalizadas, e aqui igualmente as micro,
pequenas e médias empresas, porque nós continuamos a ter muitas empresas que não observam o regime da faturação. Nós continuamos a ter muitas empresas chinesas, não só em Luanda, mas para dizer que os chineses, muitas outras empresas continuam a não conseguir produzir faturas que são de bens e serviços essenciais à própria funcionalidade das empresas, mas que a AGT poderia, com certeza, em vez de penalizar essas empresas que estão a apresentar a faturação e que depois são penalizadas, deveria pegar nessas faturas e fiscalizar efetivamente essas empresas, porque estão a ajudar de alguma forma esta desorganização que existe. Quanto àquilo que nós pensamos para o futuro, eu acho que nós temos uma consequência agravada para o consumidor. Sim, deixamos de ter impostos em cascata, mas ter 14% na grande maioria de todos os nossos produtos e serviços também veio de alguma forma cumulativamente aumentar aquilo que são as obrigações diretas e indiretas do cidadão, pensando que, por exemplo, em Portugal a mão de obra não é taxada a 14% e nós aqui a mão de obra passou de 0 para 14% e sabemos que a mão de obra interfere diretamente com o consumidor final. Por outro lado, temos questões como os equipamentos de segunda e terceira mão, eles são sistematicamente taxados pelo IVA, ou seja, se eu vender um carro de segunda mão que já pagou o IVA da primeira vez, vai voltar a pagar IVA, e se eu, entretanto, vender já um outro equipamento qualquer, ele vai continuar aí pagando IVA até acabar de existir. Continuamos a ter alguma dificuldade naquilo que diz respeito ao impacto que houve de inicialmente tudo ser taxado a 14%. Sim, sabemos que fomos capazes de ter a agilidade de olhar para as questões dos equipamentos e dos insumos da agricultura, mas de alguma forma esquecemos dos insumos, dos equipamentos das pescas, está a ver? Então, isto significa que continuamos a precisar de trabalhar muito mais e de não só auscultarmos, mas trabalharmos efetivamente como membros do projeto IVA enquanto sociedade civil, para podermos então não só ajudarmos os nossos concidadãos contratados pelo Estado para gerir as questões do IVA, mas também pedir igualmente que seja feita mais formação. Nós sabemos que a nível das nossas universidades e nossos institutos superiores, nós temos um grande déficit de formação a nível da contabilidade e da fiscalidade. E se nós não integramos isso logo no início, de uma forma democrática, de acesso ao conhecimento a nível do país todo, nós vamos ter sempre empreendedores que têm muitos bons sonhos, muito boa coragem para empreenderem, mas que sabem nada sobre a contabilidade e a fiscalidade, e depois, de repente, o sonho acaba, porque, à partida, nós não estamos a formar o homem para uma economia moderna. Portanto, a questão da formação, ela tem que ser aberta a todos os institutos, deve ser obrigatória a todos os institutos de ensino, quer sejam universidades, mas mesmo o ensino secundário. Isto deve começar no ensino secundário. Dizer também que, por outro lado, não menos importante, é que haja um maior engajamento entre o Ministério das Finanças e a AGT e o INAPEM do Ministério da Economia e Planeamento. Temos que dar os parabéns, porque acabaram de dar uma grande formação de instrumentos de trabalho como o TOC, a teoria de restrições, o Lean e o Six Sigma, mas não menos importante seria igualmente uma parceria por forma a que os gestores das micro, pequenas e médias empresas, que tendem a ser a maioria, e se não forem a maioria, a economia do país não estará bem, houvesse uma dessas parcerias, e correu muito bem a nossa formação via Zoom. Felizmente o Covid veio nos trazer uma outra oportunidade de acesso ao conhecimento, reduzindo as assimetrias, para podermos fazer formação de contabilidade e de fiscalidade para as micro, pequenas e médias empresas e os seus gestores, e também aquilo que são as pessoas responsáveis por essa área. Assim sim, nós teremos a capacidade de uma forma muito mais abrangente, muito mais país do que pequenas ilhas
nas cidades e, sobretudo, Luanda, Lubango, Benguela, termos, então, maior capacidade não só de compreendermos aquilo que são os objetivos do IVA, porque há muita gente que ainda não entende, acha que é um bicho de 7 cabeças e é melhor fugir dele, e por isso está a aumentar o número de negócios no mercado informal quando devia ser o contrário, e termos sempre presente a humildade e a honestidade no sentido de pretendermos que só em conjunto com todos os stakeholders é que nós vamos conseguir ter um sistema de tributação não só justo, mas igualmente efetivo para o nosso país, mas que, sobretudo, ele não carregue demasiado as micro, pequenas e médias empresas, sobretudo, por forma a que elas tenham a capacidade e a liquidez de poderem igualmente funcionar. Portanto, aqui a questão é que devemos cada vez mais integrar os sistemas do INAPEM, daquilo que é a certificação das empresas, daquilo que são as isenções que as empresas têm, para que a AGT e o SIGF do Ministério das Finanças, quando faz pagamentos daquilo que é os atrasados ou daquilo que já vai sendo mais normal, o pagamento atempado, não penaliza as empresas fazendo dedução, por exemplo, de imposto de selo quando as micro, pequenas e médias empresas estão isentas e depois vimos outra vez a ter outros problemas de liquidez. Portanto, os impactos não foram os melhores. Nós tivemos uma grande guerra, mas temos ainda muito mais trabalho agora que percebemos melhor o assunto em termos de ter a tal resiliência e trabalho em conjunto. Falar mais com as províncias também. Tenho a certeza que o Aires de Almeida vai poder dar exemplos mais concretos daquilo que é efetivamente o trabalho, o impacto que tem havido nas províncias, mas dizer que estamos longe ainda daquilo que seria o ideal do IVA hoje. Foi o que preparou para nós e agradecemos este tempo que levou a preparar. Vamos fazer então a ronda. Sr. Aires de Almeida, obrigado, Sra. Filomena Oliveira. Sr. Aires de Almeida, vamos assim, por favor, fale-nos do impacto do IVA na profissão de contabilidade. Fala-se que mudou um bocado a forma como as empresas encaravam os contabilistas, começando efetivamente pelo seguinte aspecto: aumentou o volume de trabalho para os contabilistas, à procura por profissionais desta área e, de certo modo, a valorização dos mesmos. Há aqui um exemplo concreto. Antes, as empresas, como em Angola normalmente só se trata da contabilidade para lidar com o fisco, não que usa a contabilidade como instrumento da gestão, melhorar o nosso negócio e etc, etc, o contabilista só era tido e achado quando fosse a hora de fechar as declarações fiscais e entregá-las à AGT. E muitas vezes era um trabalho sazonal. Para as empresas, como era opcional, esperavam mesmo até o último mês para lhe pagar só um mês, pobre coitado, material de 11 meses, trabalha, organiza, termina isso e depois entrega, e se tiver mal feito, você que é incompetente, hein? Porque quem está capacitado para fazer isso em um dia sequer, né? Agora imagine, o cargo da contabilidade de uma empresa em um mês, em 2 meses, em 3 meses, era um cargo. Com o IVA, as declarações têm que ser mês a mês, ou dia a dia. Então o contabilista, esse aspecto pelo menos melhorou. Ele tem acesso à informação. Em alguns casos, que ainda há uns teimosos que continuam com essas más práticas, em alguns casos o contabilista já recebe a informação e já não tem que ser o super-homem. Tem que em um mês ou em 2 dias fazer o trabalho que os outros lá fora fazem no ano inteiro. E depois só recebe uma avença do mês, né? Só recebia, né, doutor Aires? Toma lá a avença do mês. Hoje é diferente com o IVA. Esse é um aspecto positivo. Já se consegue ter uma profissão normal. Já há mais contabilistas a serem contratados primeiro para os departamentos, que as empresas entenderam que têm que ter, com o departamento de contabilidade como deve ser, e já há consultores pagos e recebem 14 prestações ao mês porque é agora obrigatório. Claro que nem tudo são maratosa e o Sr. Aires há de nos ajudar a entender. Sr. Aires, por favor, fora isto que acabei de explicar, que impacto teve a implementação do IVA, que completou agora no dia 1 de outubro 1 ano, ou a implementação do IVA sobre a profissão do contabilista? Em primeiro lugar, e desde já, é a experiência que todos nós profissionais estamos a adquirir no tratamento deste imposto que não tem nada a ver com os outros. Quem contabiliza IRT, contabilizava imposto de selo, contabilizava imposto de consumo. Este imposto não tem nada a ver com isto. Mas deixa-me só ainda voltar um bocadinho atrás, antes de passarmos a essa fase,
Só para dizer que nós, de facto, todos estivemos inicialmente, e naquela fase ainda de discussões, na fase em que havia projeto de implementação do IVA, portanto, nos tinha sido prometido e tinha sido prometido a toda a sociedade um IVA simplificado e um IVA adaptado à nossa realidade. E, efetivamente, aquilo que nós temos, apesar de todas as reuniões com parceiros sociais e de outros atores económicos, é tudo menos isso. E na parte que toca aos profissionais de contabilidade, não só houve um aumento do volume, mas também da complexidade do trabalho que tem de realizar. Ainda hoje, e apesar de deixa-me contrariar aqui o nosso colega Rui Santos, não são 38 contas, mas são 27 contas para contabilizar o IVA. E tudo isto tem de ser feito manualmente. Classificação, lançamento, apuramentos, regularizações, tudo isto é feito manualmente. E eu tenho dito noutras ocasiões que, efetivamente, só nós, os profissionais da contabilidade, é que sabemos o que este IVA tem de dificuldade, qual é o grau de dificuldade que ele tem no seu tratamento. Eu tenho visto, durante este ano de implementação do IVA, não só como membro do GETAI, mas também como contabilista, tenho estado a acompanhar o drama que muitos dos nossos colegas vivem. E antes de nós começarmos este encontro, eu dizia à Cristina que chego à conclusão que muitos contabilistas por este país fora praticamente deixaram de ter família. Nós temos no nosso grupo e nos grupos da OCPCA visto e acompanhado que muitas vezes, e hoje foi um desses dias, às 6 da manhã, o contabilista está a interagir, está a colocar no grupo uma questão porque tem uma dúvida ou pede ajuda a um colega para resolver determinado problema. Isto acontece às 6 da manhã, às 8 da noite, 9 da noite, meia-noite. Acontece ao sábado ou domingo, aos feriados. É assustador a forma como isto está a acontecer. Quer dizer, muitos de nós deixamos de ter família. Nós temos o IVA, a contabilidade, o regime jurídico da fatura, temos toda a legislação periférica ao IVA e temos ainda que assessorar, apoiar as empresas com quem nós trabalhamos e para as quais nós prestamos serviços. Eu devo dizer que é de reconhecer que este ano de implementação do IVA, o primeiro ano, trouxe alguma valorização da classe. Ainda temos um caminho grande a percorrer. Já somos vistos de modo diferente. Eu quero dizer que, por exemplo, a nossa experiência, a minha experiência aqui no Lubango, não é tanto aquela que muitos colegas relatam e que o Joel fez referência. Toma lá uma pasta cheia de papéis avulso, trata disto porque está a chegar a hora de apresentar o modelo 1 ou o modelo 2 na altura em que ele vigorava. Nós tivemos uma filosofia de relação com as empresas diferente, de tal maneira que, digamos, a documentação foi chegando e vai chegando a nós com alguma regularidade. É que, de facto, este IVA tem de ser visto de duas maneiras diferentes. Aquela que é vivida pelos profissionais que trabalham a tempo inteiro nas empresas e dos profissionais que, sendo prestadores de serviços, trabalham como tal, seja como profissionais liberais, seja como pessoas coletivas, na prestação de serviços. E aqui temos de ter duas filosofias, duas atuações e duas formas de trabalhar diferentes. Todos os dias nós estamos a aprender. E o que dizia a Filomena há pouco, leva-me a dizer também aquilo que eu já tenho dito. Para além de nenhum de nós, ou poucos de nós, tivemos antes algum contacto com o IVA, principalmente os que tiveram experiências em Portugal, quase todos nós estamos a aprender. Todos nós estamos a ter esta vivência nova com o IVA. Mas este caminho é um caminho que não vai terminar no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. Este é um caminho longo que nós temos que percorrer, a par com os empresários, com as empresas, com os contribuintes, de quem nós dependemos, e também da própria administração tributária. Isto é um caminho que tem de ser seguido por todos. E esse caminho ainda é longo e poderá ser penoso, mais ou menos, dependendo do que se possa vir a fazer para facilitar também a vida de todos os atores. Neste ano, nós fomos vivendo dezenas de problemas e alguns deles ainda são vividos no presente momento. Muitos destes problemas foram sendo levantados ainda na fase de consulta pública do projeto de Código do IVA e estou lembrado de conversas tidas com a Filomena e que partilhamos o mesmo ponto de vista. E os problemas hoje ainda existem. Eu lembro-me de ter perguntado a um técnico da AGT, Grupo de Implementação do IVA na altura, quando veio ao Lubango, ter-lhe perguntado se considerava que o país estava preparado para a implementação do IVA. E a resposta que eu tive dele
frontal, limpa, transparente. Não. O país não estava preparado, dadas as grandes assimetrias regionais. Até aí estava tudo muito bem. E o que é que nós hoje constatamos? Que continuamos com problemas no portal. Que as afinações do portal, já não digo diárias, mas todas as semanas, cá estamos nós. Ó Cristina, dá lá um jeito aí, porque a Cristina até trata os camaradas da AGT por tu. Cristina, olha este problema assim, assim. E a Cristina, um dia ou 2 dias depois, estão a dizer, pá, o problema já está resolvido. Os erros de sistema que são constantes e permanentes. E depois surgem os nossos esquemas. Eu vou dizer que são os nossos esquemas. Lá vem o Ferreirinha dizer assim, epá, colega, se houver erros de sistema, pá, mandem um e-mail para o sítio tal que esse senhor trata diretamente dos erros. Mas nós temos esta possibilidade. A falta de comunicação. Nós enviamos e-mails às vezes para o suporte, IVA, AGT e não sei quê, ou para o call center, a pedir ajuda, esclarecimentos sobre determinados problemas que enfrentamos e se são respondidos os e-mails, temos sorte. Ou se são respondidos fora de tempo. Os problemas com a internet. Nós vivemos no Lubango, tida como uma das cidades mais desenvolvidas do país. Mas de cada vez que eu converso com os colegas do Mochico, do Conde Cubano, das Lundas, do IGE, eles dizem que é aterrador. Perdem-se horas, dias inteiros para submeter uma declaração porque a internet cai, porque a internet está lenta, porque o sistema interrompe. E vamos continuando a ter muitos dos problemas que estão na ordem do dia. Um deles que é a questão do regime jurídico da fatura e da emissão de faturas por muitos, eu direi mesmo, são muitos agentes económicos. Muitos deles que são detentores, eles é que dominam determinados segmentos do mercado. E aqui vamos falar exatamente de asiáticos, de árabes, de alguns africanos que estão no nosso país. E muitos deles dizem-nos frontalmente, nós estamos aqui com o estatuto de exilado, não tenho nada a ver com isso. Ora bem, então alguém tem de ver o que é que se passa. E o que se passa é que, em geral, estes agentes económicos estão a desenvolver atividades económicas a coberto de alvarás em nome de angolanos. Não pagam impostos, pagam miseravelmente mal aos poucos angolanos que empregam. E depois, como aqui no Lubango eu pude uma vez constatar, houve um desses cidadãos, concorrente de um empresário angolano do mesmo ramo de atividade, que quando lhe falou de, olha, um mapa de cálculo de preços, esse cidadão estrangeiro virou-se para o angolano e disse, tu és burro, não sou burro, eu tenho de cumprir com as leis do meu país. Vamos vivendo ainda outros problemas ao nível da própria aplicação correta do IVA. Eu vou referir-me, se me permitirem, 2 grandes problemas. O primeiro é o das cativações. Se nós formos ao código do IVA, ele diz-nos o Estado cativa a 100%. Bancos, seguradoras e empresas de telecomunicações cativam 50% do IVA. E o que é que nós verificamos? Verificamos que no início era uma rebaldaria completa. Ninguém cativava. E agora o que é que acontece? Se o pagamento do Estado, da entidade representativa do Estado, é feito por ordem de saque, há cativação. Mas, sempre e quando o pagamento não é feito por ordem de saque, se essa entidade possui fundos próprios, dizem que são caixa, é o próprio caixa da entidade, já não cativa. O que nos dizem repartições fiscais é que efetivamente é assim. Mas o que nós dizemos é que efetivamente o Código do IVA não diz que há destrinça entre a forma de pagamento ou a origem dos fundos destinados ao pagamento. O Estado cativa a 100%. E o que está a acontecer é exatamente isto. Uns cativam a 100%, outros não cativam. Uns cativam tudo, outros não cativam as operações ditas feitas por caixa. E depois há bancos que também cumprem, há outros que não cumprem. Ao nível do regime jurídico da fatura, o nosso confronto, digo nosso dos profissionais, o nosso confronto permanente com os agentes económicos, com os empresários, é exatamente em relação à validade fiscal desses documentos. Nós, como técnicos, e todos aqueles que prezam esta profissão, o que têm de fazer é cumprir e fazer cumprir com normas, leis e regulamentos. Disto ninguém tem dúvida. Por exemplo, quem pegar na declaração modelo 1, vê que está lá, nos acréscimos, as despesas indevidamente documentadas. E de despesas indevidamente documentadas, o país todo está cheio de exemplos. Até vêm de grandes contribuintes que supostamente deveriam ser os que melhor organizados deveriam estar. Este está a ser um outro drama. Portanto, temos o problema das cativações, temos o problema da emissão das faturas através de programas certificados e este está a ser um dos grandes empecilhos para a nossa classe.
Eu acho que a Cristina está à espera, com certeza, de também dar o seu contributo. Obrigado. Propositadamente, deixamos para o fim a coordenadora adjunta do Grupo Técnico de Apoio aos Contabilistas para a implementação do IVA, função de subcoordenadora que também tem o Dr. Alberto Ferreirinha. Coordenador, o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, que teve a ideia de organizar este evento e que tem coordenado os encontros a nível nacional, em nome da Ordem dos Contabilistas, do Grupo Técnico de Apoio aos Contabilistas para a implementação do IVA. Cristina Silvestre, sem mais delongas, falas muito no passaporte do IVA, a lei das faturas de documentos equivalentes, que, como a Sra. Oliveira e a Sra. Aires acabaram de dizer, quase ninguém cumpre. E há dias a Cristina e eu tivemos que explicar a um certo prestador de serviços que mandou-nos um documento feito por uma Big Four, que não vamos dizer o nome, em que dizia mesmo que as empresas que estão no regime de não sujeição e as empresas que estão num regime transitório, que acabaria efetivamente no próximo ano, não devem cumprir com a regra das faturas de documentos equivalentes. Ou seja, essa não sujeição, as pessoas não estão a entender que é não sujeição em seditiva, não cativa, etc. É isso que a lei diz. Mas é grave quando até uma Big Four entende que não precisa respeitar a lei da fatura de documentos equivalentes, está isento. Talvez a lei tenha induzido as suas SR, não sabemos, e dizer que convidamos a AGT que gentilmente não negou constrangimentos de ordem maior, não puderam cá estar, disseram eles. Mas Cristina, que impacto teve o IVA? O porquê que há tanto mal entendido, que uns acham que têm que cumprir, porquê que parece que temos 20 leis ao mesmo tempo, cada uma contraria a outra, e como é que o contabilista está no meio disso tudo e que papel deve ele exercer para colocar isto em ordem, pelo menos no que a sua profissão e o seu papel de respeito. Olha, Joel, este ano de implementação do IVA é um ano para todas as empresas e para muitas das pessoas que estão aqui a acompanhar o evento. Mas para nós, Geta e IVA, são mais do que 2 anos de implementação do IVA, porque nós trabalhamos nas contribuições para as propostas do Código e um ano antes da publicação do Código nós já tínhamos começado a fazer as formações em sede de IVA, porque a preocupação da OCPCA era que os contabilistas estivessem preparados para poderem falar com os seus clientes, os contribuintes. Nós fizemos 2 fases de formações antes da publicação propriamente dita. A fase da proposta inicial, proposta esta que depois veio ser alterada e voltamos novamente em formações intensivas para apontar as grandes alterações que existiram. Este um ano já de implementação, temos o Geta IVA como um banco de urgência e esta semana falamos disso, o Ferreirinha alertou-me neste ponto e eu pensei, pois é, Ferreirinha, estava distraída. O Geta IVA é uma espécie de banco de urgência. São dúvidas e mais dúvidas, problemas e mais problemas. É uma coisa impressionante a forma como está a ser levada esta implementação do IVA. A começar pelos softwares. Quando nós ouvimos que os softwares fossem estar certificados, eu particularmente pensei, temos um problema resolvido. Existe no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes o artigo número 11 que traz 10 alíneas. Estas 10 alíneas são de caráter obrigatório existirem numa fatura. A verdade é que temos empresas em regime geral com um software devidamente certificado, mas quando nos imprimem a fatura, falta A, falta B, falta C. E quando nós dissemos ao contribuinte, que é nosso cliente, que esta fatura não está em condições e que tem que mandar devolver para emitirem uma nota de crédito, emitirem uma fatura em conformidade, pronto, o contabilista é o pior da fita. Está a trazer leis, a dizer que são os culpados, não pode ser. É incrível, porque eu até no outro dia já sugeri à AGT como as certificações vão ser renovadas. A próxima renovação, ninguém podia ter uma segunda validação se não apresentasse uma fatura com cabeça, tronco e membro. É que uma fatura sem o endereço, o contribuinte vai ser penalizado. Uma fatura sem a descrição do que está a ser adquirido, o contribuinte vai ser penalizado. E nós temos que dizer assim, esta fatura vai ser acrescida em sede de imposto industrial. Então é assim um drama e é impressionante porque nós já descobrimos que afinal não é bem assim. Está certificado, e a própria AGT várias vezes já nos alertou quanto a isso, estar certificado não implica estar a cumprir rigorosamente com o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, que até parece cômico, porque deviam ter isso em atenção também. E outro problema grave nesse regime das faturas e documentos equivalentes é quando, no programa dos softwares, são os ficheiros SAFT. Então, um software certificado, o ficheiro SAFT
é recusado, quando nós submetemos via portal do contribuinte é rejeitado. Mas então o que é que foi a certificação? Eu acho que na checklist da certificação tem que acrescer mais dados, mais pontos para facilitarem a nossa vida. E esta semana eu e Joel, nem foi só aquele caso, tivemos 2 casos. Há faturas a serem emitidas por softwares certificados e aparece embaixo, retenção na fonte, Lei 7/97. Eu e o Joel tivemos acesso a esta informação. Lei 7/97. Um software certificado. Os softwares não têm ninguém ligado à fiscalidade que é para fazer uma validação. Não tem ninguém ligado à contabilidade que é para fazer o trabalho de casa. Depois uns a dizerem, este é o problema da vossa contabilista, ela que resolve. Nós, os contabilistas, não somos técnicos do software. Nós fazemos validações básicas para garantir que tudo funcione em pleno, mas não somos nós que temos que estar ali a ditar regra A, regra B, regra C. Quem traz um produto que se chama software, a partida deve trazê-lo bem preparado para que o seu cliente use com cabeça, tronco e membros. Um monte de erro. O processo de certificação, Joel, é o primeiro ponto de partida para daqui a 1 ano, quando tivermos a fazer 2 anos, estarmos aqui a bater palmas, porque o software está a ser um problema muito, muito sério. E as pessoas estão a levar isso de ânimo leve. Estão a pensar que é uma brincadeira. Mas vamos ter problema agora, em março, quando for do relatório de contas para o exercício de 2020. Este primeiro ano do IVA, o que é que nós temos? Um portal do contribuinte que nós, Getaí IVA, começou a trabalhar no portal do contribuinte, isso fica aqui o registro, começamos a trabalhar no portal do contribuinte meados do mês de outubro. Para ser possível, em novembro, começamos a submeter as primeiras declarações de IVA referente ao mês de outubro. O Getaí IVA trabalhou no portal do contribuinte. Validamos os campos todos daquela declaração. Eram campos que não funcionavam, eram campos que não estavam ativos, não faziam um cálculo, não faziam outro, e nós estávamos ali a passar a pente fino. E foi nesta altura que a ficha caiu para todos nós, formadores, equipa que trabalhou nas contribuições do IVA. Foi nesta altura que nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Que nós andamos a ver as formações, que era teoria mais teoria, agora com a prática, não tem nada a ver, completamente diferente, é uma volta imensa, não pode ser. O que o IVA vai ser isso? Para ter uma ideia, uma fatura de fornecedor, no anexo fornecedor, eu preciso de, no mínimo, 10 passos para preencher. Há empresas que ao longo do mês têm mais do que 100 fornecedores. O outro é o portal do contribuinte. Está a funcionar como se todas as empresas tivessem a contabilidade a ser feita um mês depois. E eu explico. O portal do contribuinte, estamos agora no mês de outubro. Eu tenho faturas de outubro com a técnica que trata disso no portal do contribuinte. É impossível ser tratada no portal. O portal não permite tratar-se os documentos diariamente, o anexo fornecedor ou o mapa fornecedor diariamente e dentro do mês corrente. Obrigatoriamente temos que aguardar que o mês termina e só depois é que nós começamos. Atenção, o mês termina é para aquelas empresas que trazem os documentos para nós quando o mês termina. E os grandes contribuintes que têm a contabilidade a ser feita diariamente. Os 400 e tal grandes contribuintes, a contabilidade não é feita em atraso. Existem departamentos de contabilidade e esses departamentos de contabilidade trabalham diariamente. O que é que tem estado a acontecer? Processam na gestão, integram a contabilidade, depois não podem arquivar, têm que deixar ali num canto qualquer como sendo matérias pendentes, material pendente, para aguardar que o mês termina e na primeira semana do mês seguinte começar-se então a tratar. A nossa luta está a ser essa. A AGT já recebeu várias vezes as nossas reclamações em sede disso. Queremos que seja possível trabalhar dentro do mês corrente para atender às preocupações das empresas que têm contabilidade feita o dia. Eu mencionei aqui os grandes contribuintes, mas também temos empresas pequenas, micros, médias, que estão bem organizado, que não têm ideia. Aliás, foi por conta disso que o IVA não foi só para os grandes contribuintes quando entrou em vigor. Porque em sede das propostas, quando nos vieram dizer, nas primeiras entrevistas que o Dr. Adilson fazia, que o IVA seria gradual, só para os grandes contribuintes, nós, nas reuniões com o CPCA, conseguimos dizer que tínhamos pequenas empresas, microempresas, médias empresas, que não deviam nada aos grandes contribuintes, que estavam tão bem organizadas que eram meio
injustiça eles ficarem num regime penalizante quando já podiam estar no regime geral. E assim foi, por isso é que depois a lei ficou mais facilitada para todos, obrigatoriamente sim para os grandes contribuintes, e estaria aberto para quem estivesse organizada, e assim foi. Estas empresas obrigatoriamente têm 2, 3 documentos, tem que se esperar que o mês termina, que é para ser tratado. E os que têm mais do que 10 documentos, os que têm 100 faturas de fornecedores para tratar, como o Sr. Aires disse muito bem, dormem no escritório sábado ou domingo, saem do escritório muito tarde. Nesta fase, depois do dia 25, começam a dizer: epa, doutora, finalmente conseguimos, este mês tivemos 200 faturas, esse mês tivemos, se nos tem aberto o portal para tratar isso diariamente, facilita a vida de todos. E nesta fase em que o portal funciona muito mal, hoje o portal, quem está a trabalhar no portal, está uma desgraça, uma lentidão, quase só volta a ativar depois de 10, 15 minutos, uma lentidão impressionante, porque está muita gente ali a se meter, e é normal que isso aconteça segundo os entendidos na matéria. Ao passo que, se deixarem aberto de forma corrente, diariamente estão as pessoas todas a tratarem os seus processos dentro daquilo que é possível, e temos aqui um problema resolvido. Mas também, com esta da implementação do IVA, nem tudo foi mal, né? Como sempre, há o lado bom e o lado mau. Nós, os contabilistas, começamos a ter empresas melhor organizadas, aqueles contribuintes que olham para o contabilista e acreditam, valorizam o nosso trabalho, estão a seguir a risca. Estamos aí, tanta questão que quando a AGT faz aquele relatório, o boletim do IVA, o IVA está a ser pago. O IVA, bem ou mal, está a ser pago, está a ser entregue todos os meses. Ainda existem aqueles que estão ali alinhados às boas práticas desde sempre e não querem ter problemas com ninguém. E assim como também departamentos que achavam que não era muito importante terem técnicos, membros ou CPCA nos departamentos, assistentes de contabilidade, a tratarem dos processos e procedimentos diariamente, o IVA veio despertar, e esta fase da pandemia, pior ainda, veio dizer às empresas: atenção, que isto é assunto sério, ou estão organizadas, ou então era uma vez. Mais contabilistas conseguiram empregos, mais assistentes, membros estagiários da ordem do estágio e ambiente controlado também conseguiram um emprego neste um ano de implementação do IVA. Este é o lado bom, mas ainda temos muito que lutar, que fazer para que isso comece a melhorar. Como eu digo, quando me dizem assim: mas a senhora não acha que o IVA devia ser mais tarde, não deviam criar melhor as condições? Eu dou o exemplo de uma casa. Nós estamos a construir uma casa, temos as portas, temos as 4 paredes, as portas, a janela. Se formos a esperar que ela esteja XPTO, como dizem, nunca mais vamos entrar nela. O ideal é entrar e irmos acertando uma outra coisa. O que é que mais falta? A cozinha, a sala. Então o IVA é mais ou menos isso, mas é importante que todos estejam alinhados, que todos estejam a cumprir. Como é possível um grande contribuinte, Joel, um grande contribuinte, tem 2 sistemas de faturação. Um emite pela faturação certificada. Eu vou a uma loja, quero comprar alguma coisa e me dá uma fatura qualquer e digo assim: não, esta fatura não está certificada. E lá entram para uma sala e quando saem trazem-me uma fatura certificada. A minha sugestão é que o Sr. Aires já esteve aqui a dizer, eu acho que a Dona Filomena também mencionou nisso. As empresas que estão organizadas não devem ser penalizadas por conta disso. Até devemos receber toda esta informação, passar para a AGT e a AGT ir atrás destas empresas e penalizar a altura. Não se pode admitir que quem já está organizada ainda tem esses 2 jogos, ainda tem essas 2 brincadeiras de muito mau gosto. Eu até no fim do dia tenho estado a me perguntar: mas existe lá mesmo um membro CPCA? Eu estou em crer que não, e se existe é daqueles que nem é respeitado, não é tido nem achado, são os donos a fazerem e a desfazerem e não querem saber. Por isso, este um ano, Joel, da implementação do IVA, está a ser uma senhora escola. Temos que estudar o IVA todos os dias, porque todos os dias há um colega com uma preocupação e quer a resposta para ontem. Há um bocadinho, quando o Sr. Aires disse que às 6 da manhã assustou-se porque já estávamos a responder dúvida. Eu era a única menina no grupo, estava o Sr. Rui Santos, o Enéas do Mochico. Aliás, a dúvida veio do Mochico. Às 5 da manhã, a dúvida chegou do Mochico e estávamos nós ali bem ativos a tentar debater aquele problema e mais isso e mais aquilo. E é este o dia a dia do IVA. O IVA não para, o IVA não dorme. É 24/24 disponível para atender a Angola inteira. Esta é a minha introdução. Muito obrigado, Cristina Silvestre. Vamos avançarmos para a segunda volta para todos e cada um de nós dar a sua sugestão do que é que se pode fazer para melhorar, dar
dar espaço, vez e voz à audiência. Já escrevi, para quem ainda não leu, já dei luz verde para que comecem, por favor, a escrever as vossas questões, para que, efetivamente, quer a senhora Filomena Oliveira, quer o senhor Aires, quer a senhora Cristina, possam responder às vossas questões. Estamos aqui também para dar vez e voz à plateia. Já há uma questão que eu vejo, é a do estagiário Ivan Prata, é estagiário número 2019-1910, diz que gostava de saber como foi o processo de integração das empresas no regime transitório do IVA relativamente à submissão trimestral da declaração do portal de contribuinte. Ele pergunta que principais problemas houve com estas empresas e como o Gabinete Técnico de Apoio ao IVA lidou com a situação. Essa questão é, obviamente, para a Cristina Silvestre e também para o Sr. Aires. Cristina, qual é a resposta a esta questão? Bem, então é assim, Ivan, o regime transitório era necessário porque nem todas as empresas estavam devidamente organizadas para aderir em primeira linha ao regime geral. Apesar de que volta e meia tem estado a dizer, quem ficou no transitório fez uma má opção. Nem todas as áreas de atividade ficavam bem neste regime transitório, porque todas as exigências que exigem no regime geral estão no transitório, com uma diferença. O transitório submete a informação a cada trimestre e assume o encargo de 3% do IVA, né? A substituir o imposto de selo, que era 1%, e agora tem que assumir os 3%. O critério foi encontrado porque se acompanhou toda a polêmica em sede de deslimitação do IVA mais famoso de todos os tempos. Toda a gente reclamava que não era possível e teve que se arranjar aqui o meio termo. E qual foi o enquadramento certo para o regime transitório? O volume de negócios. Todos que tinham volume de negócio acima dos $250 mil ano e que não fossem grandes contribuintes podiam optar em ir para o regime geral ou em ficarem no regime transitório. Entretanto, aqueles que tinham já um contabilista desde sempre, o contabilista apresentou os 3 cenários. Não sujeição, não é o caso, nem se aplica porque já tem um volume de faturação acima dos $250 mil. Então, se tem um volume de negócio que não fica, está no meio, é o transitório. Era apresentar as condições do transitório e apresentar as condições do geral. E cada um, o gestor da empresa, o dono da empresa, é que tinha então que ter a decisão final. E assim foi. Quem ficou no transitório, quis ficar no transitório. Nós tivemos pessoas que ficaram no transitório 2 meses, porque muitos também pensavam que o IVA fosse ser uma brincadeira, que não ia para frente. Tanto é que aí os relatórios da AGT, aquele boletim da AGT, há informações de empresas a passarem para o regime geral todos os meses. Quem se sentiu desconfortável já no primeiro mês, alterou logo, pediu logo ao contabilista para alterar para o regime geral. Este foi o critério para se ficar no transitório. E em vez de ser mensal, conforme era o imposto de selo, né, pagávamos o mês, criou-se aqui um procedimento de ser o trimestre. Veio assim no Código do IVA, nas contribuições em sede da OCPCA não nos opusemos e assim ficou. Mas atenção que a taxa foi alterada, não era 3 já veio depois numa segunda correção. E assim foi. O problema que nós temos nessa dos regimes é que há muita gente, mas muita gente mesmo, das duas uma. Ou os contabilistas aprenderam e não têm estado a passar devidamente, ou então se passaram as pessoas por conveniência, ou seja, preferem interpretar aquilo que lhes convém. Porque todos estes regimes, geral, transitório e não sujeição, obrigatoriamente têm que submeter a declaração de início de atividade, o modelo CES. Mas há muitas empresas, só do não sujeição não precisa. Eu sou do transitório também não precisa. Todas as empresas em Angola são obrigadas a submeter o modelo CES da não sujeição. E quem não submeteu até agora, o que é que deve fazer? Vai ter que submeter. E se for daquele caso que o volume do negócio remete ao transitório, ainda temos um problema muito interessante, que é, vai submeter a declaração de início de atividade e vai submeter todos os mapas e respectivas declarações trimestrais com retroativo, de outubro a dezembro, depois todo este percurso de 2020. Muito obrigado, Cristina. Senhora Filomena Oliveira, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigada eu pelo privilégio. Estamos juntos e disponham daquilo que eu puder fazer. Muito obrigado. Senhor Aires, muito obrigado. Eu é que agradeço e espero tê-lo feito da melhor maneira. Muito obrigado a todos, Cristina. Foi um prazer mais uma vez. Filomena, é sempre um prazer. Eu agradeço a todos que estiveram connosco. Estaremos juntos em próximas ocasiões. Continuam abertas as inscrições para a formação do IVA, obrigações declarativas e os seus regimes, que vai acontecer esta semana, na sexta-feira. Por isso, participe, pode ir à sua área privada, fazer a inscrição, que ainda estão disponíveis as inscrições para esta formação. Obrigações declarativas e os regimes do IVA.
que são os pontos muito, muito importantes nesta fase, porque há muita gente que ainda não percebeu a importância dessas obrigações declarativas. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Contas na Hora. Pode continuar a acompanhar o que de mais importante foi dito no webinar sobre o IVA no canal do YouTube da OCPCA. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.